Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do Varicado 2016 e esta lição tem como tema a representação, a forma de representação de objetos 3D. Portanto, que tem a ver essencialmente com a necessidade de importar ficheiros de outros programas para dentro do Varicado. Os objetos 3D criados no Varicado podem ser descritos como superfícies fechadas, e em princípio não terão este tipo de problemas. Portanto, o modelo matemático por trás do software é bastante estável, bastante robusto, portanto, normalmente não devem existir estas questões. O problema põe-se de facto quando importamos ficheiros de outros sistemas. Eu vou-vos, primeiro exemplo, vou-vos mostrar aqui importar uma peça que não é uma peça típica de metalomecânica para o Varicado, é uma peça plástica, portanto com formas que não são normais no Varicado, portanto com alguma complexidade já. Mas para vos mostrar e para vos dizer que a função de importação de ficheiros no formato STEP, que é o formato mais interessante e neste momento mais utilizado para fazer esta importação de peças de um software CAD deste nível, portanto de um programa para outro programa. O Varicado também tem esta função, é bastante interessante, e quando importamos o fecheiro entra com um tipo de apresentação ou um tipo de representação, que pode ser este estado que nós estamos a ver, que é o estado melhor, portanto este fecheiro está perfeitamente definido, não tem qualquer problema. Portanto, inclusivamente quando entra, pode-nos permitir, por exemplo, reconhece arestas, reconhece estas coisas todas, pode-nos permitir, por exemplo, fazer coisas como esta, em que eu agarro e em cima do fecheiro que importei, fiz um booleado na geometria que já existia. Pronto, são funções perfeitamente possíveis, portanto, o Varicado também tem esta possibilidade. Inclusivamente, até uma coisa também interessante, portanto, os cálculos de volumes, de massas, dessas coisas todas, mas, por exemplo, até uma projeção para o 2D, a partir desta vista 3D, onde ele reconhece todos os invisíveis e todas as linhas que depois deverão aparecer. Portanto, aqui está. E podem ver que a qualidade da projeção é bastante interessante. Portanto, quer dizer que o Varicado, de facto, tem aqui as mesmas funções que a grande maioria dos programas tem e com bastante facilidade. De qualquer modo, o exemplo que eu tinha para vos mostrar e o que eu vos queria falar tem a ver, de facto, com a importação quando existem problemas. Portanto, eu vou importar agora um ficheiro que tinha preparado, portanto, que basicamente é um cubo. Este cubo é algo que, obviamente, poderíamos ter também criado de raiz no Varicado, mas importei-o para vos mostrar que, portanto, quando importa, de facto, isto é reconhecido como um sólido. Portanto, que é o estado normal e o estado mais alto e desejável na geometria que existe dentro do Varicado. Agora, é evidente que quando estamos a importar a partir de STEP esta geometria, elas podem se tornar também como sólidos abertos. No caso, por exemplo, de ser detectado um erro, embora as superfícies originalmente tenham sido criadas fechadas. Portanto, o que acontece é que portanto, o sólido é importado e vai aparecer aqui assim com de outro modo visual. Antes de vos mostrar e de simularmos aqui esta situação, gostava de vos dizer que, como existem vários graus de representação, quero dizer que todos os tipos de objetos, independentemente do seu grau de representação, portanto, porque isto depois tem a ver com mais ou menos problemas que estes sólidos tenham, todos podem conter atributos de sólidos, podem aparecer nas listas de materiais ou nas listas de peças, podem ser exportados, como tivemos agora a ver, do 3D para o 2D em vistas, podem ser medidas distâncias, coordenadas de pontos ou definir constrangimentos. A maior parte destas expressões são coisas que se calhar neste momento não vos dizem grande coisa, mas vão ser alvo ainda de lições até ao fim deste curso para que percebam esses tópicos que estamos aqui a falar.
Por outro lado, obviamente, quando não temos este tipo de sólido, quando é aberto, algumas funções ficam desativadas e vamos ver também nos vários casos aquilo que fica possível ou não possível, mas obviamente quando são abertos, independentemente do estado, deixa de ser possível calcular, volumes, massas ou momentos de inércia. Okay? Portanto, este é o estado principal, que é o sólido fechado ou superfícies fechadas, como queiram chamar. E o que quer dizer é que qualquer uma dessas superfícies está perfeitamente fechada, sem aberturas, está rodeada de outras superfícies que a complementam. E aqui temos a possibilidade de criar todas as operações. Okay? Portanto, vamos simular aqui assim o estado abaixo deste. Portanto, eu vou agarrar este sólido como se ele tivesse sido importado, mas também posso, por qualquer motivo, agarrar e fazer uma desvalorização, por assim dizer, deste sólido e vou converter este sólido para um objeto com superfícies em falta, mas que continua a ser um sólido. Portanto, para tal, vou dizer, por exemplo, que esta superfície aqui é para desaparecer e agora tenho uma representação diferente, que continua a ser um sólido, mas basicamente é um sólido com superfícies em falta. E podem ver várias coisas aqui neste sólido. Primeiro é que é possível ver o interior dele. Pronto, que é a primeira situação. Depois podem ver também que a superfície exterior é mais clara em relação à superfície interior. Portanto, isto tem a ver com algo que normalmente não vemos, mas que se chama as normais de cada superfície. Portanto, matematicamente, a normal aponta para um dos lados, no caso de um sólido para fora ou para dentro, normalmente aponta para dentro e existem problemas quando numa das superfícies a normal está invertida. Portanto, é um dos casos de erro que pode acontecer. Portanto, aqui é sempre um sólido quando está fechado, é sem problemas, as normais estão todas a apontar para o mesmo sítio. Bom, então temos que, neste caso aqui, isto também é descrito como uma superfície fechada, como um sólido fechado, mas com superfície em falta. E acontece quando é importado o tal fecheiro STEP e são detectados problemas e então é apagada uma ou mais superfícies. Este tipo de objeto suporta a grande maioria das operações do varicado, como disse anteriormente, com exceção feita aos volumes e aos momentos de inércia. E o que a gente chamamos aqui de operações booleanas, de adições, corte, interseções, que também vamos ver, poderá ser limitado, derivado ao sítio onde está mostrada a abertura. Mas, por exemplo, se tentarmos aqui fazer um booleado, vamos pôr aqui um valor bem grande para que se veja, porque tem uma escala muito grande, vocês podem ver que, embora ele esteja aberto, mas é permitido fazer na mesma este booleado. Ok? Abaixo deste estado temos um terceiro estado que se chama sólidos abertos, que no fundo também, embora chamemos sólidos abertos, mas são descritos ainda como superfícies fechadas, porque ainda conseguem ter algumas características, ainda conseguem executar alguns comandos característicos dos sólidos. E eu posso, por exemplo, também simular aqui assim, como poderia convertê-lo também para esse estado. Podemos, em que chamamos aqui assim, sólidos abertos, ou para uma casca aberta. Pronto, aqui depende da tradução do inglês para o português, tem aqui várias possibilidades. Vou dizer que é este que eu quero. Desculpem, enganei-me. Vamos fazer outra vez. Uma casca aberta. Portanto, e retirei. E neste momento continuo a ter um sólido que reage todo por igual, mas que é uma casca aberta. E estas cascas abertas já têm outras particularidades um bocadinho inferiores ao facto ao sólido com superfícies em falta. Já não suportam algumas características, por exemplo, já não suportam estas operações de booleamento, ok? Nem suportam também, como o anterior, cálculo de volumes, pronto, mas suportam ainda alguns comandos, ok? Portanto, vamos descendo na escala, vamos também limitando o tipo de funções que podemos aplicar.
E por último, existe ainda um quarto estado que nós chamamos de conjunto de superfícies, que é este, podemos ainda aplicar a isto. Isto não pode ser convertido para trás, a não ser que se fizesse o desfazer aqui, portanto é a única possibilidade que temos para voltar ao estado anterior. Portanto, e agora temos simplesmente um conjunto de superfícies, portanto que este não tem praticamente, entre aspas, regalias nenhumas, com exceção de poder ser projetado e poder ter tem as dimensões, pronto, mas pouco mais dá para fazer do que essa possibilidade. Agora também me podem perguntar porque é que nós temos estes tipos de representações diferentes. A questão é que, como existem vários graus de erros possíveis, para não cairmos numa situação onde simplesmente, ao importarmos um fecheiro, portanto, ou o fecheiro estava perfeito e era importado, ou então o fecheiro tinha problemas e simplesmente era descartado e nunca se importava. Portanto, ou seja, com isto podemos ter a possibilidade de, em fecheiros que mesmo que tenham alguns problemas, podemos gerir esses problemas e importar na mesma ao fecheiro e conseguirmos trabalhar dentro do varicado, dentro das limitações que fomos falando. Existem também algumas situações, embora não tão comuns, em que de facto os softwares, quando escrevem um ficheiro STEP para que hipoteticamente pudesse ser importado para o varicado, também fosse intencional descer na escala daquilo que vamos aqui obter, porque poderão haver situações em que são pedidos mesmo, ou temos necessidade mesmo de ter sólidos com superfícies em falta ou cascas abertas. Pronto, não vale a pena também aqui para rebuscar um bocadinho os exemplos, mas poderão existir situações em que de facto isso é possível. Para sumarizar, para não levar muito mais tempo com esta lição, para não alongarmos muito o tema, portanto, ideal e para quem não importa normalmente fecheiros, portanto, este tema não se coloca em princípio. Para quem importa ficheiros, preferencialmente ter sempre um ficheiro bem escrito em STEP, será sempre o ideal. Em caso de problemas, gerir sempre o que têm dentro do grau mais alto possível. Na lição a seguir vamos ver aqui algumas pequenas opções, não muitas, sobre algumas ajudas visuais para detectar estes problemas e para tentar reparar algumas situações dentro daquilo que o varicado permite, mas pronto, sempre com a ideia de que tem que também experimentar e ver aquilo que vos convém e gerirem também as situações que vos forem aparecendo nesta tal importação de ficheiros STEP.